Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia Hennemann, sou neuropsicopedagoga clínica, trabalho há uns 27 anos na educação básica, lecionei muito tempo na educação infantil, agora em conversa informal com a minha colega aqui ao lado, a gente descobriu que fez o mesmo curso de especialização que precisava um tempo atrás para lecionar no ensino infantil, né? Um curso de 2 anos, então a gente tem uma caminhada muito grande dentro desse contexto escolar. Também trabalho nos cursos de pós-graduação e faço atendimentos clínicos. E eu sou a Andrea, que juntamente com a Ana venho trabalhando as questões da neuropsicopedagogia, juntamente com a neuropsicologia, mas a minha formação é psicóloga. Eu sou psicóloga e tenho especialização em neuropsicologia. E lá atrás, há anos atrás, há bastante anos atrás, também fiz os estudos adicionais em pré-escola, né? Que era necessário para a gente trabalhar na pré-escola, né? E daí lecionei para pré. Mas depois, por um período, eu fiz uma lacuna, né? Não lecionei. E depois voltei na área da psicologia, né? Então, eu estou há alguns anos já nessa área da neuropsicologia, trabalhando muito na questão da avaliação, da reabilitação. E então eu e a Ana viemos aqui agora para conversar um pouquinho com você sobre assuntos dessas áreas da neuropsicologia e da neuropsicopedagogia que acabam sendo afins. Uma complementa a outra, né? Inclusive até em termos de aprendizagem dos pacientes, né? O que uma área pode auxiliar a outra nesse sentido. Porque é a questão, né? Hoje em dia, a grande sacada, vamos dizer assim, o que é necessário e que acaba às vezes não acontecendo, é essa multidisciplinaridade e essa transdisciplinaridade, que é uma área com a outra área e que um conhecimento com o outro se perpassa, se troca. E é assim que a gente tem ganhos com com a nossa pessoa, com o nosso paciente que a gente está atendendo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho com você sobre funções executivas. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar o que são as funções executivas, principalmente quem é do contexto escolar, elas são funções que são primordiais para que a criança, né, ela consiga ter um bom êxito acadêmico. Deixa eu só colocar para eles assim que as funções executivas dentro da história da humanidade, elas vieram lá em 1848, a partir de um caso que deu nos Estados Unidos, de um operário que trabalhava na construção da ponte de Los Angeles, e a partir de um estouro de dinamite foi cravada uma barra de ferro no lobo frontal desse operário. E o que eles perceberam? Que aquele operário que era disciplinado, respeitoso, com crítica, eles perceberam que mudou completamente essa personalidade dele. O nome dele era Phineas Gage. E ele não era mais aquela pessoa que ele era. Ele começou a ficar indisciplinado, ele era respondão, ele não respeitava, completamente ao contrário do que ele era. Tanto é que ele morreu andarilho, né, mendigo nas ruas de Los Angeles. E a partir dali, os cientistas começaram a ver, opa, o que tem nesse lobo frontal que dá toda essa disciplina, essa crítica, essa organização, essa capacidade de planejamento, e a partir dali vieram os estudos, né? Só que nós estamos falando de 1848, e daí a gente vê que em 1990 deu o boom do cérebro, né? E nós estamos em 2019 agora. Então, daí vem essa parte em que a gente vê o quanto agora pode ser beneficiado e trabalhado essas funções no sentido de ter uma melhor aprendizagem, né? Tem uma coisa também que é interessante a gente pensar o seguinte,
esse lobo frontal que a Andrea mencionou, né? Ele é uma das últimas regiões do nosso cérebro que ele atinge a maturidade, né? Então, ele demanda bastante tempo, em média 25, 30 anos, né? São as pesquisas atuais. E como ela havia colocado, no caso do Phineas Gage, que se viu toda essa desestruturação em função da lesão ocorrida nesse indivíduo, hoje a gente percebe também assim que as funções executivas elas precisam ser trabalhadas com as crianças e existem muitas crianças que estão disfuncionais dentro do contexto acadêmico, dentro da escola, e muitas vezes elas não têm, como a gente diz, elas têm a inteligência preservada, mas devido a essa disfuncionalidade, elas começam a ter baixo rendimento escolar. O contexto acadêmico em si, ele não tem que dar nenhum diagnóstico, né? Se essa criança ela está disfuncional ou não, mas ele precisa entender o que são essas funções para poder auxiliar a criança. Porque, falando da inteligência, a inteligência é um conceito muito amplo, né? Que, na verdade, é a capacidade que a gente tem de se adaptar frente aos desafios, né? Isso é um conceito amplo de inteligência. Mas dentro disso tem vários outros domínios cognitivos e dentro disso estão as funções executivas, né? Que daí pode estimular elas, que é o que tu traz, né? Essas funções executivas, a criança ela já nasce com uma base dela constituída, mas elas vão levar todo esse longo trajeto, né? Dos 25, 30 anos para chegar à sua plenitude. E tem um artigo do Neander Abreu, junto com o Chris, eles falam justamente, né, dessa maturidade que lá por volta dos 4, 8 anos de idade, ela está em pleno desenvolvimento, né, é o boom das funções executivas. E depois na adolescência, novamente, então ela aparece bem veementemente essa questão. E assim, ó, a gente pode em outros vídeos também aprofundar mais, porque o que a Ana está dizendo, assim, desse boom do desenvolvimento dessas funções cognitivas nobres, que a gente chama, né, por isso funções executivas, se dá ali 4, 7 anos. Eu lembrei das podas neurais, né, o quanto então tu reforçar esses caminhos que tu quer que se desenvolvam plenamente na criança, que vai ajudar ela nessa aprendizagem dela, né, porque se tu não estimula isso, ela fica disfuncional. Daí que tu traz essas atividades, às vezes, da forma disfuncional que a criança não consegue adquirir a aprendizagem porque ela não tem essa organização bem feita, essa capacidade dela de organização perceptual também, de olhar as coisas, de organizar isso no encéfalo dela, as imagens, né, o todo. Isso tudo é desenvolvido nessas vias, né, nesses circuitos neuronais que a gente chama. Quando a gente olha esse longo desenvolvimento que muitas vezes pode acontecer desvios, né? Quando elas não estão, a criança ela não tem um assessoramento nestas funções, dá os desvios, acaba acarretando em prejuízos tanto no comportamento da criança em si, né? E na aprendizagem da escola. A Ana está falando a questão da aprendizagem, sim, fala de desvios, é que é um campo amplo, né? Porque nós, tratando de crianças típicas, vamos dizer assim, sim, acontece isso, mas pode ser várias outras questões genéticas, né? Ou então uma alimentação na gestação, ou drogadição na gestação, isso tudo também influencia, né? Acaba influenciando também. A gente falou sobre as funções, mas o que na verdade são essas funções? Né? Elas são um conjunto de habilidades que elas vão auxiliar o indivíduo a iniciar, continuar e concluir algum objetivo, alguma meta. Existem funções mais nucleares, que seriam a questão da flexibilidade cognitiva, a questão da memória operacional,
a inibição de comportamento. Então, estas funções, elas precisam, essas nucleares, é que elas vão dar a base para as funções executivas mais nobres, como a questão do planejamento, da organização, tomada de decisão. Sabe como é que eu vejo, Ana, assim, ó, como isso são funções nobres, funções executivas, que a gente desenvolve elas estão no córtex pré-frontal, elas recrutam informações de outras áreas do cérebro. Isso vem puxando de outras áreas do cérebro. E ali na frente é que ela faz toda essa sofisticação, vamos dizer assim, para ter uma resposta, né? De todas essas informações. A junção de todas as outras áreas que vêm através dessas informações, elas se unem ali na frente nessas funções nobres. Né? Acho que fica legal, assim, daí. Acho que do pessoal entender também, né? Isso. Vamos pensar assim, ó, quando a gente está falando ali na questão de memórias de trabalho, trazer até um exemplo, né? Então, memórias de trabalho, tu reter a informação por um determinado período de tempo. Pensar na situação da criança na escola. Ela, quando ela lê um texto, ela tem que reter a informação do que tem no primeiro parágrafo, vai segurando aquela informação, fazendo a junção com o que está no segundo parágrafo, no terceiro, para ela ter um feedback total de todo o texto, né? Se ela não consegue reter as informações na memória, vai chegar no final do texto, ela vai dizer, não entendi, eu não sei o que... Isso aqui no consultório, assim, é muito recorrente. E quando eu recebo pessoas aqui e com queixas, muitas vezes a questão está na memória operacional, na memória de trabalho, que é essa retenção dessa memória bem recente, né? Que não fixa. Não dá essa consolidação. E isso tudo a gente sabe que pode ser trabalhado. Né? O trabalho, hoje em dia, então, da neuropsicopedagogia, ela vem reforçar isso, porque tu pode estimular, e na estimulação, tu pode criar essas novas redes, né? Neurais. Porque até uns anos atrás diziam-se, o neurônio morreu, não nasce mais. Não, isso aí caiu por terra, né? Eles nascem de novo. Então, a gente tem esperança... através da aprendizagem. Então, a gente tem a esperança de readaptar, então, esse aprendiz, né? Existe a esperança para ele. Lembrei também a questão da flexibilidade cognitiva, né? Quantas vezes tem crianças assim, ó, se não é do modo que ela quer, ela deixa de participar da atividade, cruza os braços, baixa a cabeça, não quer mais conversar com ninguém. Por quê? Porque não foi trabalhada essa questão de ser mais flexível, de tu ter que mudar o caminho naquele momento, mudar a tua ideia, mudar a percepção daquele contexto, né? E também a questão do controle inibitório, que é o que mais a gente ultimamente tem percebido, tanto no contexto clínico quanto no contexto da escola. Eu acho assim, o controle inibitório vamos deixar para uma outra conversa nossa, porque daí nós vamos entrar nas outras funções executivas, né? Okay. Porque hoje em dia a gente já sabe assim, ó, que nós temos as funções executivas frias e as funções executivas quentes. E o controle inibitório já entra na parte das funções executivas quentes, né? Que eu já vou deixar uma palhinha aqui para vocês não ficarem tão angustiados. A função executiva quente, ela tem a ver com o lado da emoção da gente. A fria, que é o que a gente está comentando agora, é a questão de organização, planejamento, memória de trabalho. Isso é a questão da fria, a questão mais racional. E a quente já vem do lado emocional, que daí entra o controle inibitório também. Né? Acho que é legal daí, assim a gente outra vez conversa com eles com a quente. Inclusive, assim, a gente trouxe essa fala sobre as funções executivas, vai trazer mais contextos também sobre as funções executivas, porque nós temos um curso que ele é, em primeiro lugar, assim, uma oferta para professores, né, para o contexto escolar, mas podem também demais profissionais, tanto da área clínica, também vir participar do curso, que ele vai trabalhar justamente como estimular essas funções executivas através de interação de jogos, de brincadeiras, porque a criança, eu havia até colocado lá mais no início, né? Como ela não tem, ela está em processo de formação dessas funções, a gente como adulto tem que fazer esse papel de mediador,
fazer, ensinar, porque as funções executivas elas são ensinadas também, e para que a criança aos poucos ela vai tendo, assim que ela vai tendo a sua autonomia, ela consiga ter decisões mais eficazes. E no dia a dia, que nem a Ana diz, né, o curso vem para ofertar para professores e para quem trabalha também com uma criança. No dia a dia, às vezes, fica escasso a nossa criatividade para a questão de jogos, atividades. E nesse curso, então, ele é ofertado com várias ideias de jogos. Tanto é que tem uma parte EAD, né, Ana, que os jogos são, a pessoa ganha os jogos. É isso, né, Ana? Então, o curso ele não é um curso que fechado, ele não vai trazer materiais que são somente do clínico, mas sim traz toda uma bagagem de proposta educacional, que é o que eu tenho de base a minha formação, né, como professora. E são atividades assim que vão enriquecer o contexto escolar, né? Então era isso que a gente queria inicialmente conversar com vocês e outro dia a gente aparece de novo, tá? Com outro assunto. A descrição do curso está no link que vai ser anexado junto com o vídeo e contamos com a presença de vocês. Obrigada pela atenção, tá? Um abraço para vocês.